Vou ficar aqui no cantinho para todo mundo poder, tá meio apertado, né? Então todo mundo poder olhar os slides. Primeiramente quero agradecer ao Dr. Júlio, o pessoal do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, o Dr. Francisco também. É gratificante estar aqui falando para vocês e vendo também a Cúria, né, um tradicional espaço popular e democrático, lotado, para assistir um pouco esse debate que a gente está, talvez seja um marco na cidade de Volta Redonda. Já adianto também que vou tentar cumprir os 20 minutos, mas um pouco difícil, e também peço desculpas se a minha apresentação ficar excessivamente acadêmica, né? Eu juro que eu me esforcei para tornar menos acadêmica a coisa. Enfim, meu nome é Rafael e eu estudo a Companhia Siderúrgica Nacional há 10 anos, 9 anos mais ou menos, e consequentemente o município de Volta Redonda. A minha tese de doutorado foi sobre Volta Redonda, os efeitos da privatização da companhia, né? E depois eu comecei a estudar um pouco mais a empresa em sua trajetória e também tentando pensá-la enquanto um agente econômico de ordem nacional, né? Ou seja na fase estatal, seja na fase privada ou privatizada, basicamente tentando olhar como que a empresa ela se enraizou, se inseriu, né, e influenciou o desenvolvimento de diversas regiões do país. Ou seja, não apenas Volta Redonda, mas a região do Quadrilátero Ferrífero, Congonhas, por exemplo, Arcos, 2 regiões de Minas Gerais, Santa Catarina, né, um município chamado Siderópolis, inclusive um bairro também de Volta Redonda, e mais recentemente a atuação da CSN na construção da Transnordestina, né, cujo papel de negociação direta com o Estado foi incumbido ao Ciro Gomes, né, contratado pela CSN exatamente para tentar avançar, né, esses entraves burocráticos e consolidar uma ferrovia que é estratégica para a CSN do ponto de vista logístico, uma vez que vai ligar 2 portos, né, Suape e Pernambuco a Pecém, no Ceará, né, e consequentemente consolidar um dos ramos, né, da nova CSN, que se divide basicamente em siderurgia, mineração, cimento, logística e energia. Então, eu vou tentar chegar, ou seja, eu quero dizer que eu não vou recontar a história de Volta Redonda, porque com certeza todo mundo aqui sabe, né, ouviu as mesmas histórias dos pais, dos avós, enfim. Eu vou tentar apresentar a minha interpretação sobre a trajetória da Companhia Siderúrgica Nacional e, consequentemente, sobre a trajetória de Volta Redonda e também sobre como que o tema meio ambiente ele se posiciona cada vez mais, né, enfim, de forma vital ou estratégica para o desenvolvimento da cidade, para a sobrevivência da Companhia Siderúrgica Nacional enquanto empresa ou companhia siderúrgica, né, e, de certa maneira, para a sobrevivência da população aqui de Volta Redonda. O título da minha apresentação eu vou tentar, em alguns momentos, avançar, né? Eu chamo, enfim, basicamente de Companhia Siderúrgica Nacional e a estruturação de uma cidade experimental polarizada. Desculpa, o nome ficou um pouco exótico, né? Mas experimental porque, à medida que a CSN foi um marco da industrialização do país, ou seja, né, ali na década de 30, final da década de 30 e no início da década de 40, quando o país almejava, né, enfim, a sua revolução industrial, digamos assim, né, a empresa ela se tornou vital uma vez que visava suprir a necessidade de produção de aço, ou seja, indústria de base, para o mercado em expansão, ou seja, potencial mercado industrial brasileiro. A indústria automobilística que viria a posteriori, por exemplo, se alimentou em grande medida do aço produzido inicialmente pela CSN, depois por outras siderúrgicas como a Cosipa e a Usiminas, que se tornaram concorrentes da empresa. A Usiminas, por exemplo, em 1963, ajudou a quebrar o monopólio da CSN enquanto única ou principal produtora de aço no país. Tá? E, consequentemente, Volta Redonda surgiu como uma experiência de transformação do elemento ou do trabalhador rural, né, em trabalhador urbano e operário. Ou seja, a ideia de uma classe trabalhadora brasileira, genuinamente brasileira, uma classe operária brasileira, começa a nascer na década de 40. E essa aqui é a cidade mais, talvez, né, a cidade mais
importante do ponto de vista da existência de uma classe operária, né, comparativamente a algumas cidades como São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. E polarizada porque a ideia de separação entre classes sociais no âmbito territorial, geográfico, foi muito marcada à medida que a cidade foi sendo construída de maneira dividida, né? Então, a cidade velha, a cidade nova, né? Bairros planejados, como essa parte aqui, o Porto, o 60, a Vila, e outros bairros que cresceram de maneira absolutamente abandonada, e ficaram áreas rurais e viraram áreas periféricas de Volta Redonda. Eu menciono, eu faço referência à região do Retiro. Eu vou passar brevemente aqui, só para pontuar. Então, a CSN vem em 41, a companhia, né, outra em 46, né, e aí, enfim, eu defino basicamente como uma cidade, eu estou utilizando uma terminologia em inglês, né, hub and spoke, né, que basicamente diz que é uma cidade monoindustrial cuja dependência econômica em relação a um agente como a CSN é fundamental e talvez, né, de maneira pessimista, né, permanente. Enfim, eu já mencionei um pouco a questão, né, dos trabalhadores, ou seja, da ideia da cultura de classe operária, que é muito marcante aqui, né, que eu chamo de lealdade em relação à empresa âncora, que é a CSN, ainda que a gente tenha um conjunto de empresas que prestam serviço, empresas terceirizadas que empregam muita gente aqui em Volta Redonda, outras empresas metalúrgicas que se desenvolveram em função dessa hegemonia econômica da CSN nos últimos 70 anos. Tá? Vou acelerar. E aí, o que a minha interpretação se diferencia, talvez, da historiografia convencional sobre a cidade? Porque eu estou tentando pensar a trajetória de Volta Redonda a partir dos estágios de expansão, de maneira mais marcada, né, enfim, mais detalhada. Ou seja, o plano original de formação da CSN é o plano A, né, que está lá no 41, depois no 46, e aí depois a gente tem o plano B, que surge em 47, e aí sim o tema meio ambiente vai começar um pouco a se tornar, né, mais importante, porque em 1947, quando o Plano B é inaugurado, a gente tem a construção do Alto Foro 2 e de 21 fornos de coqueiriam, por exemplo, né? E a ampliação da capacidade produtiva. Eu não vou nem mencionar no que isso representou também para as outras localidades, como Lavador de Capivari, que fica ubicado, né, em Santa Catarina, de onde saía o carvão de péssima qualidade que era utilizado e agora é importado, né, mas que era utilizado pela usina. Também é um momento marcante para a fundação da 53 da fábrica de estruturas metálicas. Plano C, que vem de 56 e vai até 60, né, ele amplia, né, a mineração em Casa de Pedra, que é a principal mina da CSN. Eu vou fazer um pouco mais de referência direta a isso mais à frente. E também tem um impacto em termos urbanísticos para Volta Redonda, porque implica na construção de novas habitações. Um dilema permanente da CSN até 1967 foi, né, como atender as demandas de habitações para os trabalhadores. A empresa nunca conseguiu atender, assim como o poder público também não. O plano D, que vai de 1968 a 1989, esse é absolutamente fantástico, né? Porque ele foi dividido em 3 estágios. Em 1976 a gente tem então a ampliação da produção de aço bruto, né, para 1,6 milhões de toneladas, né? Depois vai chegar a 4,5, e hoje eu acho que já passa desse volume. O estágio 2 encerrado, né, realizado em 78, implicou na ampliação da capacidade para 2,4 milhões de toneladas ano, né, de aço bruto. E o estágio 3, que foi dividido, eu dividi em 3 fases. Primeiro, implicou na modernização da usina, através da substituição de equipamentos, inicialmente a tecnologia americana, depois a tecnologia japonesa, e eu acho que hoje, mais recentemente, também teve uma tecnologia alemã, através dos fornos Siemens, né? E mais recentemente a tecnologia chinesa, né? Talvez sendo empregada nessa nova fábrica, nessa nova unidade que foi inaugurada. A inauguração da fábrica de coque, né? Uma nova instalação de sinterização, ou seja, a intensificação da poluição, né? Gradativamente. E por fim, né, além do terceiro alto forno, sendo que um foi desinstalado, né, ou parou de funcionar,
E, por fim, a ampliação da capacidade produtiva para 4,5 milhões de toneladas ano de aço bruto. Então, gradativamente, a questão ambiental e da saúde da população vai se tornando mais, atingida, né? Consequências da expansão da CSN, né? Então, a gente tem uma coisa que eu observo muito, que é a expansão por conta da atração de trabalhadores da construção civil no final dos anos 70, né? A gente tem, do ponto de vista urbano, a expansão de áreas de posse e ocupação e alguns movimentos sociais que estão surgindo, como movimentos de conselhos urbanos, já mencionei outras oportunidades. A gente tem o primeiro plano diretor de Volta Redonda, o PED, também criado pelo IPTU no final dos anos 70. O último, ou talvez o único plano diretor participativo é recente. E aí a gente começa a surgir, né, eu enfatizo também que a literatura sobre a cidade absolutamente negligencia a questão ambiental. Então a gente discute se ela foi naturalizada, né, pela população, enfim, ou se no embate entre desenvolvimento e meio ambiente, quem perdeu foi o meio ambiente. Essa é a minha interpretação, e eu acho que isso permanece ainda até hoje. Assim como a questão da saúde, que também foi negligenciada, né? Eu digo descoberta da poluição porque isso aconteceria no momento de discussão ou de elaboração do edital da privatização em 92, 93 e, consequentemente, na privatização. Então, a poluição, enquanto fato, se torna real em Volta Redonda na década de 90, né, tardiamente. Consequências da privatização, acho que todo mundo já ouviu falar, sobretudo a venda de patrimônios da empresa, né, e a gente já discute aqui incansavelmente se a privatização foi feita de maneira correta ou não, e não foi, né, uma vez que vendeu áreas públicas, temporárias da Cicuta, enfim, outras inúmeras áreas, aeroclube, enfim, que passaram a ser ativos da empresa. Acho que esse é um ponto que a gente tem que discutir daqui para frente, né, de maneira mais convicta ou incisiva. Enfim, ampliação, ausência de iniciativa e desenvolvimento, ou seja, a empresa foi privatizada, a cidade, entre aspas, foi privatizada e ninguém parou para pensar, opa, e agora, o que eu vou fazer, o que a cidade vai fazer para sobreviver, uma vez que há um corte significativo de empregos. Eu vou mostrar uma tabela depois que mostra um pouco a redução de empregos em Volta Redonda. Essa daqui. Isso aqui é uma publicação histórica, né? O peso da realidade. Agradeço ao João Tomás por me ceder essa revista. Publicada em 1997. Obrigado. Que mostra que a redução, né, de empregos, estou falando de empregos diretos, né, somente em Volta Redonda. Essa é uma outra negligência, nunca ninguém parou para fazer, para contar ou indicar, né, quantos trabalhadores ou quantos empregos eram gerados historicamente na fase estatal da CSN, né, em âmbito nacional. Né. A gente não tem muitos números que indicam, mas com certeza se Volta Redonda gerava em torno de 25 mil, somente diretos, acho que o ápice tenha sido aí no final dos anos 80, quando o Lima Neto desencadeou um processo agressivo de redução de quadros, de emissões, mas com certeza em âmbito nacional a gente poderia ter talvez o dobro disso, né? Montão de Santa Catarina, mineração em Minas, escritórios em Nova York, em São Paulo e assim por diante. Esses números estão muito datados porque aqui eles não estão considerando empregos terceirizados, né? E naturalmente, como a empresa, como qualquer empresa, ela sofre interferências do mercado, né, diretamente, crises cíclicas ou não, esse número se alterna, então vai de 8 a 12 mil diretos ou de 8 a 12 mil diretos. Mas o fato é que a gente ainda tem aí em torno de 20 mil pessoas dependendo direto ou indiretamente de empregos oferecidos pela empresa. Só para marcar como a discussão sobre a relação entre CSN e Volta Redonda, ela tem que ser feita de maneira racional, né? Porque o que está em jogo é o meio ambiente, o que está em jogo também é a sobrevivência econômica de Volta Redonda. Isso aqui eu vou passar basicamente ao desenho corporativo da CSN, já que um dos meus temas preferidos de análise hoje é entender no que a CSN se transformou depois de privatizar. Então, o centro corporativo, basicamente, a partir da reestruturação produtiva e organizacional da empresa dos anos 90, passou
a ocupar uma condição estratégica. Vocês vão observar aqui que tem a produção, que era central, passou a ser apenas mais um ponto, né, nesse complexo. Finanças, esse é um ponto muito importante, estudar CSN, mercado de capitais, ações, bolsa de valores, bolsa de Nova York, bolsa de São Paulo, divisão acionária. Não há trabalho sobre isso e eu acho que pode revelar muitas coisas assim, interessantes para a gente. Fundação CSN, braço de responsabilidade social, por exemplo. Fundo de pensão, que eu sempre repito que é particularmente interessante. A gente tem um fundo de pensão poderosíssimo aqui, CPS. RH, enfim, e relação com o mercado. Eu destacaria basicamente fundo de pensão, Fundação CSN, produção e finanças. O que a empresa se transformou depois de privatizada? Hoje, uma significativa ou relevante mineradora. Hoje, tá? Mas a gente tem a expansão da mina de Casa de Pedra, que foi também fundada num desenho urbano muito parecido, né, uma companhia tal como Volta Redonda. E aí eu estive em Casa de Pedra há uns 3 anos, fiz uma pesquisa em Congonhas e descobri que existia uma vila operária que tinha sido derrubada nos anos 90, alguma coisa, a partir do momento que a CSN descobriu que existia uma jazida valiosa, né, de minérios. E aí toda a história, né, enraizada ali, né, cinemas, clubes, escolas, habitações, as histórias de vida pessoais, né, de cada trabalhador foram absolutamente apagadas por uma decisão de mercado, né. A Anamisa é um braço, né, da empresa na relação com empresas estrangeiras coreanas, sobretudo, né, e ela é responsável por impactos ambientais seríssimos em Congonhas, que numa outra oportunidade eu posso apresentar a vocês. Então, assim, do ponto de vista ambiental, o impacto se estende além de Volta Redonda também. O calcário vem de Arcos e é o que alimenta a fábrica de cal que tem aqui no Siderville, se alguém já teve a oportunidade. Então, tem uma relação de produção direta entre Arcos, Minas Gerais e Volta Redonda, e o calcário e a fábrica de cal também tem efeitos seríssimos, né, em termos de saúde, sobretudo. Estanho, em Rondônia. A siderurgia. Então, o desenho é esse. A CSN tenta gradativamente se internacionalizar, se transformar numa empresa global, né? Como que ela vai fazer isso? Adquirindo unidades na Europa, Portugal e na Alemanha, e nos Estados Unidos, sobretudo laminadoras e fábricas de cimento. Laminadoras porque existe uma cota de importação, né, do aço para a indústria automobilística, por exemplo, e como uma estratégia de se posicionar bem nesses mercados, como o mercado americano, eles compram uma laminadora, exportam a placa bruta, né, e a laminadora adquirida, através de uma venda que teve efeitos também para toda uma comunidade, um grupo de trabalhadores, processa esse material e transforma numa matéria-prima para a indústria automobilística, por exemplo. Então, a maneira que ela descobriu para se internacionalizar tem sido basicamente adquirir pequenas empresas em estado falimentar, né, na Europa, em Portugal, na Alemanha, por exemplo, e nos Estados Unidos, e uma série de outras tentativas de fusão e de aquisição. Em 2003, por exemplo, acho que eu não coloquei aqui, houve uma negociação para a fusão da CSN com a Coros, que era uma empresa anglo-holandesa que acabou sendo depois engolida pela, se não me engano, pela ArcelorMittal, pela Tata Steel, de um indiano, né? Se a gente recuperar notícias na internet de 2003 sobre a fusão, a gente vai ver que seria um cenário assombroso para a Volta Redonda, talvez, né? Aliás, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, né? Talvez pior do que a empresa ser fechada por uma falência da CSN, seria uma aquisição por um grupo estrangeiro, que levaria a gente a um ponto de interrogação, definitivamente. O que esses caras vão querer fazer? Fechar a laminadora, fechar a sinterização, não sei, né? A unidade aços longos, a UPV, passou a se chamar UPV posteriormente, né? E aqui outra unidade, a Prada, né? Enfim, está em Uberlândia, tem a Metalic também em Ceará, ou seja, é uma empresa que tem muitas unidades pequenas, sobretudo inferiores ou menores que a UPV, espalhadas pelo território nacional. Só no sentido de mostrar para vocês como uma empresa nacional que tenta ser internacional também, de maneira mal sucedida até agora. Cimento, também com impactos ambientais e à saúde
seríssimos. Logística, né? Então, como eu disse inicialmente, logística, cimento, energia, siderurgia e mineração, mas principalmente siderurgia e mineração. Tá? Vou avançar um pouquinho, já mencionei a Transnordestina. Isso aqui eu tirei hoje, como eu falei a vocês, né? Olhar a bolsa de valores, enfim, eu tenho feito um trabalho de leitura dos relatórios anuais da CSN, para saber um pouco para onde ela caminha. Qual o cenário atual? O cenário de crise econômica. E o que a economia brasileira se pautou nos últimos 10 anos? E no que a CSN também se pautou nos últimos 10 anos? Exportação de commodities, minério de ferro, sobretudo, para a China. A China para de demandar o minério de ferro, as suas siderúrgicas, que são muito mais competitivas e maiores que a CSN, param de demandar, e, consequentemente, ela tem que parar ou reduzir essa extração de minérios em Congonhas e, consequentemente, a exportação. Ou seja, a leitura é, à medida que a siderurgia perde espaço, a mineração ganha espaço. À medida que a mineração perde espaço, a siderurgia ganha espaço. Então, ou seja, apesar do déficit na receita da CSN nesse ano de 2015, possivelmente pode ser que ela olhe ou direcione mais seus investimentos, sua atenção, né, para a siderurgia, que pode ser um aspecto positivo. Ou seja, o cenário de crise internacional pode acabar favorecendo Volta Redonda de alguma maneira, embora essa produção, 98% dessa produção siderúrgica, atenda o mercado nacional e não externo. Ou seja, a construção civil e a indústria automobilística. A construção civil está em crise. O setor automotivo também está em crise. Então, né, é uma incógnita saber se a gente tem uma reviravolta positiva ou não para a Volta Redonda. Essa é a divisão. Só queria chamar a atenção, já estou terminando, né? O grupo Vicunha, que está em Brook, tem 51% aproximadamente das ações, né? A gente tem aqui uma série de investimentos individuais, talvez, né, que não está muito detalhado na Bovespa, basicamente, a Bolsa de Nova York. Então a gente tem alguns grupos de investimento que compram ações também, né? O BNDES, através do BNDES Par, né, BNDES Participações, tem uma participação de 0,65%, mínima, mas existe. Fundo de pensão, o CBS, tem uma participação maior do que o BNDES. Rio Iaco, né, que eu andei investigando também, é um desses, Rio Iaco Participações, é um desses fundos de investimento também, que tem alguma relação ainda um pouco promíscua, um pouco conhecida com o Grupo Vicunha. Eu diria talvez que com um tipo de associação com a Rio Iaco, o Grupo Vicunha atinge aí 55% hoje dessas ações. Ou seja, eles que mandam na empresa e não se discute isso. Energia eu já mencionei um pouco, eu vou passar. Desafios para a privatização, vou avançar também. Enfim, só mencionar aqui questões de algumas, como a gente sabe que historicamente Volta Redonda é uma cidade que reúne expressões, movimentos populares ligados à Igreja Católica, sobretudo, muito importantes, do movimento sindical, até a já mencionada, o já mencionado Emissão Zero e a Comissão Ambiental Sul. Tá? Aqui, rápido, prometo que vai ser rápido, né? Debate sobre a codificação do passivo ambiental. Algumas notícias que eu reuni para minha tese indicavam que Volta Redonda, na década de 90, era classificada como a Cubatão, né, da década de 90. Aqui eu só passei o histórico de formação, de institucionalização do tema meio ambiente, não é descoberta da poluição, mas de institucionalização do meio ambiente enquanto parte de uma agenda para a Volta Redonda. O que é interessante, em 1995 é que é criado o primeiro órgão oficial de tratamento, enfim, de preocupação com as questões ambientais. Em 1995 apenas, que a coordena. Depois a gente tem a Secretaria de Serviços Públicos, a Agenda 21 local foi uma experiência importante que fracassou. A FEMA, depois, em 99, começa a atuar, né, e hoje é o INEA. A gente tem a assinatura do termo de ajustamento de conduta lá do governo Baltazar, o primeiro em 92, para a privatização, depois outros sendo assinados na ordem de milhões. Isso aqui, rapidamente, é um trecho de uma notícia do Jornal do Brasil de 92. Né? Em dezembro de 92, o presidente da FEMA, Adir Ben Counts, estimou ser a CSN responsável por 80% da carga de poluentes industriais lançados no Rio Paraíba do Sul. Os índices de casos de doenças típicas de poluição, como hipertensão, doenças pulmonares, de faringe, de esôfago, etc., em Volta Redonda, na década de 90, seriam comparáveis aos de Cubatão,
cidade da Baixada Santista, que tem empresas químicas também, né? Marcada pelos altos índices de poluição na década de 80, provocados pelo seu parque industrial capitaneado pela COSIPA. Segundo cálculo, o passivo poderia chegar a 160 milhões de dólares se fossem consideradas todas as multas e todos os programas de recuperação e minimização dos impactos decorrentes das poluições hídrica, atmosférica, sonora e de solo de responsabilidade da CSN. Isso foi publicado no Jornal do Brasil em 1992. É um marco. Por fim, né, não poderia deixar de fazer uma referência ao Dom de Calheiros, né? É um trecho de uma entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo em 1993, que ele diz: então, o capital privado vai transformar isso aqui em uma espécie de fazenda, né, como uma porteira na Via Dutra e outra na rodovia Lúcio Meira, e a Casa Grande será o escritório central. Duvido que o empresário não faça o prefeito da cidade, faz desaparecer a cidadania, a comunidade, a massa não percebe as consequências do que vai acontecer. Você pergunta aos operários e eles respondem: não queremos perder o emprego. Eles estão dominados por isto, não entendem a política internacional, nem a nacional, nem mesmo a local. Então é um pouco isso que eu acho que é importante a gente pensar daqui para frente. Obrigado.